Olá pessoal, estamos voltando aqui com um novo CISACcast, episódio X, porque já são tantos podcasts gravados pela CISAC que nós perdemos a conta e a intenção é essa, nós não queremos contar conteúdo. Conteúdo faz parte do planejamento da empresa, faz parte dos valores da empresa, multiplicar conteúdo. E é isso que nós estamos fazendo através desse projeto CISACcast. E hoje nós temos a presença muito importante, muito relevante e de interesse comum, que nós vamos falar de pessoas. É isso mesmo, nós vamos falar de pessoas. E para falar de pessoas, nós precisamos trazer o profissional que cuida dessas pessoas. E vem cá, falar de pessoas e ser humano não é fácil. E o que essa profissional aguenta com pessoas, e aí vai falar um pouquinho da nossa cultura, vai falar um pouquinho dos nossos valores, como é que faz para você trabalhar na CISAC Brasil, vai dar aí um espólio para você que é profissional trabalhar com a gente. E eu estou trazendo a Adriana Tavares. Adriana, bem-vinda ao nosso Prazer, CISACcast. prazer enorme, enorme, enorme Então, assim, dividir. na realidade eu estava. Faz tempo que eu estava querendo trazer a Adriana, faz tempo. A agenda tá cheia, né, Herculano? A agenda de Adriana é lotada. E nós vamos conversar um pouquinho sobre pessoas, tá? E eu queria, Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de gestora de pessoas, né? Sim. Que hoje recursos humanos, os humanos deixaram de ser recursos, né? O humano hoje ele é fundamental junto de uma empresa, junto de uma organização. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, essa dedicação que você tem aos humanos, né, ao ser humano. E eu queria falar que você contasse um pouquinho da tua história e como você chegou na CISAC. Conta um pouquinho pra gente. É um prazer novamente estar aqui com você, dividindo esse gostoso podcast. Falar de pessoas é sempre muito motivador para mim, que já há 25 anos, inclusive agora em abril, eu fiz 25 anos na área de RH. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. E, coincidentemente, ontem, de fato, eu fiz 5 anos como RH da CISAC Brasil. Então, eu estou aqui recebendo esse nosso momento como um grande presente aí da minha trajetória de 25 anos na área de RH. Eu comecei muito nova, comecei no ambiente hospitalar, um grande hospital aqui da cidade de São Luís. Lá foi o pontapé na área de gestão de pessoas. Fiquei por lá 6 anos, depois atuei numa empresa prestadora de serviço também na área de transportes, depois migrei para telecomunicações, depois tive uma experiência fantástica num grupo gigante de varejo e em 2020 fui convidada a fazer parte do time na época, NG Plus, que se transformou em CISAC Brasil logo na sequência. Para mim, foi um desafio assim, fora das proporções, porque eu nunca imaginava que a área de tecnologia fosse uma empresa assim tão rápida, tão inovadora, fosse uma escola de área. Então, eu vinha de uma experiência de prestação de serviços e telecomunicações, varejo, e para mim, aprender a estar no ambiente de tecnologia foi um alto desafio, uma superação profissional também, né? Depois de 20 anos trabalhando em segmentos diversos, entrar na tecnologia me fez voltar a estudar. Por quê? Porque, como você mesmo falou no comecinho da nossa conversa, não existe mais recursos humanos. Nós precisamos das pessoas, porque as coisas só acontecem com as pessoas. É isso mesmo, e assim, eu percebo que a sua contribuição na CISAC Brasil nesses últimos 5 anos, a CISAC Brasil é uma empresa de 35 anos, né? Inclusive esse ano nós estamos comemorando 35 anos. Em novembro estaremos comemorando, celebrando de fato essa data. E a gente percebe realmente que a CISAC Brasil vem se preocupando cada vez mais através do nosso presidente, do Mariano, vem se preocupando muito mais com as pessoas, cada vez mais a presença do setor de pessoas na empresa é mais ativo, né? E assim, falando de cultura organizacional, toda empresa tem sua cultura, né? Toda empresa tem seu DNA. E de que forma hoje o setor de pessoas na empresa, que inclusive tem algumas empresas que chama People. Hoje o nome do setor RH passou a ser People, né? Que é pessoas em inglês, né? Então assim, como é que o setor People da CISAC Brasil hoje difunde sua cultura organizacional? De que forma isso é feito hoje? Herculano, a gente sabe que
toda empresa traz na sua raiz a cultura do seu fundador, a cultura do dono. Então, na CISAC Brasil, a gente tem essa facilidade, diria eu, porque até hoje o nosso fundador trabalha conosco, está lá, tem uma proximidade diária gigante com pessoas, é muito acessível e, na sua simplicidade, ele consegue passar como deve ser cada vez mais fixa essa nossa cultura. Então, dentro da CISAC, a gente tem diretrizes, a gente tem todo o nosso planejamento de missão, visão e valores para criar essa cultura que seja alinhada aos nossos objetivos estratégicos. E falar de cultura na CISAC é uma coisa muito simples, porque diariamente a gente está ali trocando essas ideias, trocando essas figurinhas. E hoje a gente tem bem mapeado os nossos valores. Nós temos, por exemplo, valores que são tão fortes no nosso dia a dia que a gente traz exemplos práticos, né? Relacionamento com o cliente. A gente tem constantemente, diariamente, a gente reúne uma equipe de especialistas, né, de diretoria, para a gente entender as solicitações dos nossos clientes. Inclusive, eu participo desse comitê. Ah, Adriana, por que você participa desse comitê? Porque a gente entende que tudo envolve pessoas e que se a área de RH ela precisa estar alinhada com a operação do negócio, porque como é que ela vai, entre aspas, assessorar e suportar as necessidades da CISAC se ela não está alinhada com o negócio da CISAC? Então, diariamente, a gente tem essas reuniões para saber o que os nossos clientes precisam, para sugerir o que o nosso cliente precisa de melhoria dentro das nossas soluções. Nós temos também um valor que está muito presente na nossa cultura organizacional, que é a resiliência. A gente sabe que a tecnologia ela tem uma rapidez assim exponencial. Então, se nós não formos resilientes, isso aí é em todas as áreas da CISAC, não só na área específica de desenvolvimento ou na área operacional, mas na própria área comercial, na área de pessoas, a gente precisa estar apto para mudar a rota quando for necessário. Então, a resiliência, eu diria que é um dos valores bem fortes que a gente traz. A criatividade, a gente difunde a cultura organizacional da criatividade. Nós temos um programa que premia colaboradores que nos trazem ideias novas. Nós já tivemos colaboradores promovidos porque apresentaram uma ideia que trouxe um ganho super positivo para o negócio da CISAC. Então, o compartilhar aprendizado, o compartilhar o desenvolvimento é outra vertente da nossa cultura, o engajamento. Todos, para você ter ideia, lá na CISAC a gente tem até uma frase que eu costumo falar, que lá ninguém comemora um evento sozinho, é todo mundo junto e misturado. Isso porque a cultura organizacional da CISAC é uma cultura de uma empresa familiar, próxima e simples, que todo mundo precisa se ajudar, estar junto e seguir uma mesma direção. Então, eu diria que a cultura ela é muito bem difundida entre os colaboradores. Isso facilita muito, inclusive a área de gestão de pessoas, na hora de fazer um processo seletivo, de buscar o tão falado hoje fit cultural, porque não é só trazer uma pessoa de know-how, de experiência. Tem que ser uma pessoa que ela consiga minimamente, até porque entrar numa nova empresa é sempre um novo desafio, mas ela consiga minimamente estar alinhada aos nossos valores e à nossa cultura. É verdade. Uma das coisas que me chamam muita atenção dentro da CISAC Brasil, que o mercado precisa saber, é a estabilidade que os nossos colaboradores têm é muito confortável, né? Nós temos profissionais na CISAC com 20 anos, com 22 anos, com 15 anos, com 14 anos. E nós temos muitos talentos que foram descobertos também, que entraram na CISAC com uma função muito básica e depois aconteceu uma evolução e hoje ocupam cargos estratégicos dentro da empresa, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre esses talentos, o que é que o pessoal da tua equipe de gestão de pessoas, o que você fez para que isso fosse uma realidade, né? Que tipo de atividade o RH, digamos assim, exerce para que isso seja tão bem sucedido dentro da empresa, né? O que eu percebo é que o turnover da CISAC Brasil é muito baixo, né? As pessoas que lá entram para trabalhar, entram realmente e ficam. E muitos deles, ou a grande maioria deles, evolui. E de que forma o RH, de que forma o teu trabalho é influenciado em cima desse aspecto muito positivo? Herculano, você fez uma pergunta muito especial para mim. A gente sabe que
manter, engajar e reter pessoas é um desafio para qualquer empresa. E o que me chamou muita atenção quando eu cheguei há 5 anos na CESAC foi justamente isso. Uma empresa pequena, na época era bem menor que hoje. Quando eu entrei na CESAC, nós éramos em torno de 30 pessoas. Hoje nós somos 44 colaboradores. Então, quando eu cheguei na CESAC, me chamou muita atenção, o índice de turnover era bem baixo em comparação a outras empresas de tecnologia. E isso continua até hoje, como você mesmo falou, a gente tem idade média lá, né, bem alta de pertencimento, de permanência na empresa. E uma coisa bem latente dentro da CESAC Brasil que faz com que isso aconteça é perceber que lá dentro a gente tem oportunidade de crescimento. Então, os colaboradores, quando fazem o processo seletivo, quando a gente vende, porque, gente, processo seletivo é uma venda, porque o mercado está aí, as empresas estão querendo os bons profissionais. Então, eu costumo dizer que o profissional de RH que não sabe vender, que não tem um lado comercial, dificilmente ele vai conseguir ter bons candidatos para um processo seletivo. Para você ter ideia, eu fiz um levantamento agora, esse mês passado, nós temos 44 colaboradores e desses 44, 21 colaborador já foi promovido durante o seu trabalho, durante a sua trajetória dentro da CESAC. Isso para uma pessoa de RH é um presente, é um estímulo, né? É uma coisa que amacia o nosso coração. Por quê? Porque quem trabalha com RH quer ver quer que as pessoas cresçam, quer que as pessoas evoluam. Então, nós temos muitos líderes que começaram lá como estagiários, muitos especialistas que começaram como aprendizes, e isso nos move a trabalhar cada vez mais essas pessoas. Então, ter em base esses 21 colaboradores que foram promovidos nos deixa muito felizes. Saber que eles acreditam que podem construir uma história cada vez mais sólida conosco também nos deixa muito felizes. Adriana, qual é a receita? A receita é simples, cuidar das pessoas. Quando você tem a preocupação de cuidar das pessoas, colocando as pessoas num ambiente onde elas se sintam confortáveis, onde elas se sintam ouvidas, onde elas se sintam participantes do negócio, você consegue conquistar e fazer essas pessoas se tornarem cada vez mais engajadas, a ter esse senso de pertencimento. E você percebe isso nos nossos eventos. Eu consigo perceber isso nos que a gente chama de engenharia social, nos nossos cafezinhos, que às vezes eu passo nos setores, converso com um, converso com outro, você percebe e dali você já capta situações que o RH pode atuar, que o RH pode desenvolver. O RH lá é muito próximo, né? A nossa equipe, ela é sempre de portas abertas para qualquer necessidade, qualquer eventualidade. Nós não criamos barreiras de comunicação. A nossa comunicação é muito fácil, porque nós somos uma empresa pequena, apesar de nós termos uma filial no estado lá, né, no estado do Piauí, lá em Teresina, Sim. a gente se fala quase que diariamente. Então, tirar a burocracia da comunicação, azeitar esse relacionamento, criar um RH próximo para perceber onde precisa ser melhorado, onde precisa ser tratado determinada situação, com certeza ajuda muito a pessoa se sentir em casa. A gente sabe que uma relação de emprego é um contrato, né? E as duas pessoas têm que estar felizes, têm que estar satisfeitas, porque se a relação é benéfica só para um lado, não vai sair um resultado positivo disso. E na CESAC a gente tem muito essa preocupação de tratar o colaborador de uma forma justa, né? Tratar ele de uma forma a proporcionar crescimento, para que ele possa, sim, fazer a sua carreira e ter resultados positivos, porque ele tendo resultados positivos e estando feliz, com certeza a empresa só vai ter também resultados positivos e vai ser feliz. Pois é, uma coisa interessante é o seguinte, interessante e importante, que eu queria deixar registrado, né? Queria deixar registrado. Primeiro, o conceito, quando nós falávamos do antigo departamento pessoal e quando nós falávamos do RH como RH puro, que tratava o ser humano como recurso, e hoje quando nós falamos de pessoas, que o RH é apenas um veículo de melhoria das pessoas dentro da empresa, desde a contratação, integração e acompanhamento e evolução, eu queria registrar que todo esse crescimento que houve em relação à promoção aconteceu na sua gestão. Exatamente. Então, a gente que convive com a CESAC há um pouco mais de tempo, antes da chegada do RH
propriamente de fato, né? A gente percebe que todas as movimentações que aconteceram de promoção e evolução das pessoas ocorreram na sua gestão. Isso demonstra uma proatividade, né? Isso demonstra uma capacidade de convencimento da diretoria que aquelas pessoas que ali estão lá dentro são capazes de assumir determinados cargos, que não precisam buscar pessoas de fora para assumir determinados cargos. E essa habilidade de formar, de evoluir, de escutar, aconteceu dentro da sua gestão, né? Então, isso é um ponto que deve se registrar, porque, de fato, isso aconteceu, isso ocorre, né? E isso é um registro. O segundo registro é que hoje nós temos 44 colaboradores. Isso. Veja, 44 colaboradores diretos. Isso. Significa dizer que nós temos aí umas 150 pessoas envolvidas que dependem da CISAC Brasil, né? E fora os 44 colaboradores diretos, nós temos aí mais de 100 afiliados espalhados pelo Brasil, né? Que trabalham com as indicações da gente, que aí entra um pouquinho da parte de negócio, que são afiliados que, inclusive no site lá, se você entrar no site www.cisacbrasil.com.br, tem um campo Seja Afiliado. Você clica, preenche um cadastro, a gente vai fazer uma avaliação para você se tornar afiliado da CISAC Brasil. O conceito de grande empresa, antigamente eram empresas que tinham 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, né? Esse conceito de grande empresa, ele sofreu uma mudança que uma empresa com 5 funcionários, ela pode ser uma grande empresa. Uma empresa com 10 funcionários, ela pode ser uma grande empresa. Por quê? Quando eu trago para dentro da CISAC Brasil, nós somos uma empresa pequena em número de funcionários, apenas 44 funcionários, só que isso traz um resultado muito importante, intangível. É que a responsabilidade que a CISAC tem perante os clientes distribuídos no Brasil, que trabalha com saúde, que trabalha em hospitais, clínicas, que o sistema não pode parar, porque quem está lá é o paciente querendo ser atendido, é o paciente que procura o hospital, é o paciente que procura a clínica, e o sistema não pode parar. Quando a gente puxa isso para uma responsabilidade hoje de quase 500 clientes que nós temos no Brasil, e esses 500 clientes serem tratados por apenas 44 colaboradores, tem um indicador que muitas vezes a gente não traz à tona, que é importante registrar. É o nível de produtividade que a CISAC tem. Exatamente. Ou seja, uma empresa para ser produtiva, ela não precisa ter 500 funcionários. Uma empresa que tem poucos funcionários, com a produtividade que a CISAC Brasil tem, e o número de clientes que a CISAC Brasil tem no Brasil ultrapassa 500, com 44 funcionários, é motivo de orgulho. Porque nós temos os melhores. Exatamente. Quem está dentro da CISAC Brasil são os melhores de acordo com cada função de cada setor. Sabemos, vocês que são clientes, agora eu quero me dirigir para vocês que são clientes. Nós sabemos de todas as limitações, nós sabemos de todos os problemas do dia a dia, que às vezes atinge você, que é cliente, que o sistema para, que tem uma OS que não é respondida naquele momento, naquela ansiedade, mas fique sabendo que cada demanda de vocês, que cada chamado de vocês, que cada ação que vocês fazem para a CISAC Brasil, ela é tratada, ela é vista. Então, e cada vez mais melhorando para que nós com certeza absoluta, possa estabelecer uma prestação de serviço com maior qualidade. E isso é responsável exatamente por essa pessoa que está aqui, que é a Adriana, né? A Adriana, ela cuida muito bem disso, né? Dessa produtividade individual de cada colaborador. Seja através de treinamento, seja através das ações que ela faz lá dentro da empresa, mas isso está sendo feito e muito bem feito, né? Adriana, eu queria saber uma curiosidade, né? Em relação ao que você falou aí sobre essa evolução dos colaboradores que estão lá dentro da CISAC Brasil. Traz pra gente um espólio, ou eu não diria um espólio, mas uma dica para que você que é profissional,
que queira participar de algum processo seletivo da SISAC Brasil, seja desenvolvedor, área comercial, área de suporte, área técnica, o que deve fazer? Se inscrever aonde, buscar aonde, qual é o melhor canal, como é que funciona, de quanto em quanto tempo nós temos esses processos, dá essa informação para quem quer vir trabalhar com a gente. Ok, boa pergunta também. Então, olha, você que quer vir fazer parte da SISAC Brasil, fica de olho nas dicas que eu vou compartilhar aqui com o Herculano. Na verdade, Herculano, como a gente falou, o nosso turnover é baixo. Nós tivemos aí, esse ano já, 6 novas vagas de aumento de quadro. Então, a gente tem buscado fazer essa divulgação em nossas redes sociais. E essas divulgações, elas são feitas no LinkedIn, no Instagram, através de indicações para cargos mais operacionais e para cargos estratégicos. A gente utiliza mais o hunting, a gente tem tido muitos resultados assim fantásticos buscando esse hunting com pessoas que estão empregadas, que estão no mercado e pasme, viu? O nosso poder de atratividade está grande. Porque esse ano nós tivemos aí, dessas 6 novas vagas, 5 delas foram de pessoas que estavam empregadas e que decidiram fazer parte do time da CISAC. Isso também para RH é um afago no coração. Saber que a gente está na vitrine, que a gente está criando essa atratividade para as pessoas que estão aí no mercado em busca de novos desafios. Geralmente a gente fala que para trabalhar na CISAC você tem que ter 2 coisas imprescindíveis. Você tem que saber que precisa estudar continuamente, constantemente, porque a área de tecnologia é uma área igual uma área de medicina que você não para de estudar nunca. Sempre você tem que estar estudando. Você tem que ter disposição para o autodesenvolvimento, porque a nossa rotina ela é muito dinâmica. Não dá para parar todo dia para fazer um treinamento XYZ. Você tem que buscar o seu autodesenvolvimento também em paralelo aos nossos treinamentos. E você tem que ter resiliência, porque é tudo muito rápido. Eu já tive candidatos que não avançaram no processo seletivo porque eles, ao longo do processo, eu pude perceber que eles tinham dificuldade em mudar a rota, não se sentiam confortáveis em seguir um projeto e de repente ter que mudar o caminho desse projeto. Então, a gente busca pessoas que realmente não tenham medo. Nosso presidente, ele é uma pessoa muito destemida, e ele não tem medo do novo, ele arrisca, ele vai com tudo. E essa forma dele fazer essa gestão acaba, com certeza, trazendo para a gente que trabalha na CISAC essa vontade também de não correr da raia, né? E ir sempre em frente. Então, geralmente, os nossos processos seletivos, eles são dessa forma. Não temos um grande número de vagas em aberto, porque, como eu falei, a gente tem baixa rotatividade. Porém, as vagas novas que vão surgindo, a gente vai aí compartilhando basicamente a nossa marca CISAC Brasil. Hoje já é uma marca muito reconhecida, então quando a gente divulga uma marca CISAC Brasil, as pessoas naturalmente já se candidatam e a gente consegue trazer realmente bons resultados aí nas pessoas que buscam fazer parte do time da CISAC. Legal. Antes de nós irmos para todo o papo que é bacana, pessoal, não tem jeito, né? Passa rápido, né? Antes de nós irmos para as considerações finais, eu queria te fazer uma pergunta seguinte, pergunta até por questões para levar para o público, né? Qual o valor, dentro dos valores da CISAC Brasil, qual o valor que você considera mais importante? E por quê? Relacionamento com o cliente. Nós somos uma empresa, apesar de sermos uma fábrica de software, né? Nós somos uma empresa que trabalha para o cliente. Por que eu falo que relacionamento com o cliente, para mim, é um dos valores mais importantes? Porque nós sabemos que temos várias empresas do mesmo ramo de tecnologia que desenvolvem softwares para a área hospitalar que não conseguem ter essa proximidade que a CISAC Brasil tem com os clientes. Então, isso está na nossa veia, está no nosso DNA. E você trabalhar sabendo que você está mudando a vida daquele cliente, você está entendendo ele como um ponto importante, crucial para o sucesso do teu negócio, é um diferencial que me enche de orgulho. Porque, afinal de contas, clientes são pessoas e a área de RH, ela naturalmente se alegra em ter pessoas felizes, tanto os colaboradores quanto os clientes. Tanto é que, às vezes, eu estou passando ali pela recepção, de repente eu pego a recepcionista atendendo uma ligação de um cliente satisfeito, eu paro, eu escuto, eu quero ver o que é, eu quero ver do que se trata, eu vou em busca, eu vou saber quais são os envolvidos.
eu não aquieto enquanto eu não sentir que aquele cliente teve problema resolvido. E olha que eu não sou nem da área de suporte técnico, sou do RH. Mas por que que isso tá em mim? Porque para mim é um dos valores mais importantes que nós temos, é o relacionamento com o cliente. Bacana. Realmente, eu acho que é um valor intrínseco que, afinal de contas, quem nos sustenta são os clientes, né? Adriana, nós estamos estourados aqui no horário, o nosso diretor ali já está enchendo o saco. Passou rápido aí. Eu queria saber o seguinte, suas considerações finais para quem está nos escutando, quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, né? Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas e no nosso site. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Muito bem. Bom, a área de pessoas, ela tem um desafio cada vez maior com o avanço das tecnologias. A gente sabe que a IA, ela chegou e é um caminho sem volta. A gente sabe que ter dados através de plataformas, ter chatbots para falar com os colaboradores, isso aí não tem volta. E o que eu gostaria de deixar de recado para todo mundo que está me ouvindo é que nada substitui o calor humano, nada substitui uma palavra de carinho no momento difícil, nada substitui uma proximidade com o teu colaborador. Então, podem vir inúmeras, né, ferramentas tecnológicas, elas vão complementar a ação do RH, mas jamais substituir. Então, a minha preocupação hoje é que algumas pessoas achem que o RH precisa ser só máquina, que o RH é só um sistema, e perder um pouco desse calor humano. Então, que a gente possa entender que a tecnologia ela está vindo para auxiliar os processos da área de gestão de pessoas e não para substituir as pessoas. Então, esse é o recado que eu quero dar para todo mundo e que a gente possa humanizar cada vez mais essa tecnologia que nos é colocada diariamente para fazer a gestão da nossa área. E é isso. Muito bem, Adriana. Adriana, responsável pela área de pessoas da CISAC Brasil. Nós estamos finalizando mais esse episódio, essa etapa desse podcast. Nós vamos continuar produzindo conteúdo para vocês de todos os assuntos da empresa. Nós vamos abrir todos os setores da empresa para falar um pouquinho com vocês sobre como funciona a CISAC Brasil, uma iniciativa para abrir as portas da empresa, para que vocês conheçam mais a CISAC Brasil, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também o modo de ser e de fazer da CISAC Brasil. Por isso a participação hoje valiosa de Adriana Tavares aqui com a gente. Adriana, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigadão. Pessoal, ficamos com essa. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.